Olá, meus queridos alunos e amigos da Auto Criativo. Tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Estamos iniciando aqui mais um novo super material aí produzido pela Auto Criativo, que é aqui o nosso curso de Revit na sua versão 2021, né? Possivelmente com um upgrade aí para a versão 2022, tá? Eu só falei essa frase aqui já no comecinho do vídeo, justamente para todo mundo que está iniciando aí o nosso curso possa entender o que a gente vai aí, qual a versão, o que a gente vai estar estudando aí durante toda essa nossa aventura, né? Durante aí todos esses nossos encontros, tá bom? Bom, primeiramente, pessoal, deixa eu só, né, falar exatamente o que a gente vai ver no vídeo de hoje, já para você ter uma ideia, então, desta nossa primeira aula. Como de costume, esta nossa primeira aula, a gente reserva ela justamente para a gente apresentar o curso, para a gente apresentar aí todo um material para vocês, para eu me apresentar como professor e para eu apresentar também o programa em si, que no caso aqui é o nosso programa Autodesk Revit, tá? Então a gente vai reservar esses 3 teminhas aí para a gente falar então sobre o professor um pouquinho, vamos falar sobre o cronograma do curso em si, todo o curso em si, e também vamos falar aí sobre a ferramenta Revit também, tá bom? Então esses são os temas que nós veremos aqui nessa primeira videoaula, tá? Bom, como vocês já sabem, então meu nome é Ailton Brito, eu sou instrutor de Revit aqui no site, né, da Auto Criativo, e é com imenso orgulho aí que eu já ministro desde 2013 para 2014, eu já ministro aulas de Revit aqui no site, aí para várias pessoas, para vários profissionais, tá? Dentre eles eu também leciono AutoCAD, né? Leciono SketchUp e tudo assim voltado para esta área aí da arquitetura, para essa área, algumas áreas, né, da engenharia e designer de interiores também, muita coisa relacionado aí à construção civil de fato. Então, já tenho aí, vamos dizer assim, um certo conhecimento da ferramenta Revit, né? Vou ser até humilde em falar para vocês aqui no começo que eu não conheço toda a ferramenta Revit. Aí você vai se assustar, professor, mas você é professor, como que o senhor não conhece toda a ferramenta? Justamente, pessoal, pelo seguinte fato, né? Já vou até entrar então no assunto falando um pouquinho sobre aí o Revit. O Revit ele é um programa, pessoal, muito grande, extremamente grande. É um software muito complexo, muito grande. E é assim, mesmo que você fale assim um dia, chegar, professor, eu domino a ferramenta Revit. Isso é meio que impossível, pessoal, pelo seguinte fato, justamente porque ele é um programa que ele tem muita configuração e cada projeto é uma história diferente. Então, mesmo que um dia você domine totalmente a ferramenta, isso vai ser muito bom, lógico, né? Mas sempre você vai se deparar, você vai encontrar novidades dentro do programa, você vai encontrar métodos ou metodologias diferentes de se fazer a mesma coisa. Então, assim, eu tenho, por experiência própria, né, e também ouvido muito relatos de alguns alunos falando assim, professor, mas por que a gente não fez assim? Ou, professor, eu descobri isso daqui, dá para fazer de outro jeito, ou a gente fez assim, fez assado. Justamente isso que eu estou falando. Ele é uma ferramenta muito versátil e muito grande. Então, cada projeto, por exemplo, você está desenvolvendo uma casa hoje, você foi lá, fez toda ela bonita, bacana, mas aí de repente daqui uns dias você vai desenvolver outra casa. Então, tudo que você fez na primeira casa pode ser que não se aplique ali na segunda casa. Então, é um programa que ele tem muitas configurações. E eu falando como professor que eu não tenho conhecimento 100% da ferramenta, pessoal, isso quer dizer que é um programa que ele abrange muitas áreas, não somente a arquitetura, mas ele abrange muitas questões de engenharia, partes estruturais. Existem dentro do Revit, pessoal, outras ferramentas que nós chamamos de plugins, né, extensões, que são específicas para empresas específicas. Então é assim, de repente uma empreiteira, ela contrata uma empresa que fabrica esses plugins para algo específico no ramo dela. Então, de repente, ela trabalha, sei lá, somente com projetos de construção que usam estruturas metálicas ou
trabalha com partes de fundações mais profundas, ou sei lá, qualquer segmento. Então, existem dentro do Revit uma gama muito grande desse sistema envolvendo aí as questões BIM. Tá? Então, a gente vai ouvir falar muito sobre essa palavra BIM. Tá? Então, você que está chegando aí agora como aluno, assim, não vai se assustar logo de imediato, mas assim, ele é um programa que você, em uma linha, vamos imaginar em um gráfico que você começou hoje lá no zero, e aí você vai subindo, você chegou na aula 2, aprendeu mais um pouquinho, chegou na aula 3, aprendeu mais um pouquinho, e você vai gradativamente crescendo e evoluindo. Programas como, por exemplo, o AutoCAD, vai chegar um momento que você vai chegar nesse gráfico, você vai ficar estagnado, ou seja, você vai aprender todas as ferramentas do programa e aquilo já vai ser praticamente suficiente para você desenvolver muita coisa. Só que no Revit não, esta linha sua, ela vai sempre crescendo. Então, você vai estar estudando, pessoal. Literalmente a palavra é estudando o Revit aí por muito tempo, tá? Então, é aquilo que eu falei, cada projeto é um caso, cada situação é um caso, tá? Muito bem, então é assim. A gente está aqui numa primeira aula, pessoal, é uma aula de apresentação, como eu comentei aí sobre o professor, sobre o curso e sobre o programa. Vamos falar um pouquinho sobre o programa Revit, pessoal. Eu vou até colocar aqui, vou clicar em novo e vou dar um OK, tá? Não se preocupe que eu vou explicando depois detalhadamente para vocês as questões de como acessar o programa, tá? Só deixei aqui na tela para a gente ter aí algo, né? Como um pano de fundo para a gente ir conversando, tá bom? Então é assim, o programa Revit, pessoal, para você que está iniciando agora, conhecendo a ferramenta, deve estar pensando assim, um monte de perguntas, né? Professor, eu consigo fazer linhas? Professor, eu consigo fazer parede? Professor, eu consigo fazer projeto? Pessoal, são milhões de dúvidas, eu entendo isso no começo, né? Que as pessoas têm essa dúvida, mas eu vou procurar passar de uma forma geral agora. Vamos imaginar que nós estamos olhando o Revit daqui de cima. Então, eu vou falar para vocês um apanhadão geral do que é o programa, tá? Interface, pessoal, que são comandos, ferramentas, localização de elementos, eu já vou deixar para a segunda aula, tá bom? Mas agora eu já vou fazer para vocês um apanhadão aí geral. O que acontece? Vamos voltar um tempo atrás, isso aí, há uns 10 anos atrás, vamos dizer assim. A grande maioria dos projetos, pessoal, ou na sua totalidade, eram desenvolvidos com o AutoCAD, que é um programa de desenho, né? E eram também desenvolvidos com outros programas concorrentes do AutoCAD, né? Tem também o SketchUp. Então, de uma forma geral, existem vários programas que lidam com essas questões de desenvolvimento de projeto, para desenhar, olha só a palavra, desenhar, certo? E aí, o que acontece? Muitos dos profissionais trabalhavam com a ferramenta AutoCAD, muitos profissionais trabalhavam com projetos realmente feitos no papel, feito na lapiseira, né? E gradativamente eles foram migrando para o AutoCAD. E o AutoCAD reinou aí por grande tempo no desenvolvimento de desenho de projetos, tá bom? Então vamos lá. E aí o que aconteceu? A Autodesk ela começou a desenvolver então o Revit. O Revit ele veio com uma proposta da seguinte maneira: de você desenvolver, olha só que legal, desenvolver não somente o desenho. Você, a partir de agora, com o Revit, não vai mais desenhar. Nossa, professor, mas eu adoro desenhar na lapiseira, eu adoro desenhar no AutoCAD. Puxa vida, pensei que o Revit dava para desenhar. Também dá para desenhar, pessoal. O Revit ele é uma ferramenta excepcional. Mas a ideia foi o seguinte: fazer com que você desenvolva um modelo ou uma maquete 3D. Olha só que interessante, é assim. Então você vai aprender durante o curso todos os mecanismos e todas as ferramentas para você desenvolver do zero, literalmente do zero, uma maquete eletrônica. Essa maquete, pessoal, não é somente um 3D qualquer. Não é só essa paredinha aqui que bonita, coloquei aqui uma planta, coloquei uma janela. Não, pessoal. O Revit, ele lê, ele interpreta e ele considera os elementos construtivos como se fossem elementos reais. Então, para ele, parede é parede. Parede é um elemento maciço, um elemento sólido. Ele considera que naquela parede tem os blocos, tem o reboco, tem o emboço, tem a tinta, tem a seladora,
tem a textura, tem o revestimento, a cerâmica, ele considera tudo, tá? Então é como se você tivesse um sanduichão grandão ali, um X-tudo, e você tem todas essas camadas. Quando você vai aplicar, por exemplo, uma porta, ele considera que aquela porta é um elemento real, tá? Apesar de você estar aqui num ambiente virtual, mas ele entende que aquilo é um elemento construtivo, realmente que foi fabricado de madeira, que tem as suas respectivas dimensões, seu volume cúbico, sua área, tem tudo. E ele entende que, peraí, se você tem uma porta e você tem uma parede, qual que é a combinação entre os dois? É você abrir um vão para você encaixar aquela porta. Então ele faz isso de uma forma paramétrica. Então, por exemplo, se você tinha lá uma parede com uma área, sei lá, de 15 metros quadrados, na hora que você insere esta porta, deixa de ter mais aqueles 15 metros. Ou seja, você diminuiu aquela área porque você teve que quebrar. Você teve que fazer um vão para poder encaixar essa porta. Só que o Revit já faz isso automático, pessoal. Olha que legal. Então é assim, ele veio como uma proposta, a Autodesk desenvolveu esse programa, justamente para você então desenvolver toda a volumetria de um projeto 3D. Olha que legal. E aí você consegue, obviamente, fazer as fundações, você consegue fazer os pisos, lajes, todas as paredes. Os pisos também são nesse aspecto aí que eu comentei com vocês também de sanduíche, que você tem lá a farofa, você tem o contrapiso, a argamassa, né? Você tem o revestimento, o piso em si, tá? E todo esse bolo, pessoal, de elementos, você vai constituir então a edificação completa. Ah, professor, que legal, então é um programa 3D. Só que o mais interessante, pessoal, nesta história toda, né? Assim, resumidamente falando, pessoal, que ele se torna de uma certa forma um programa, né, ou um software aí excepcional, é o simples fato de você pegar essa maquete em 3D e já ter as suas plantas gráficas. Então é um processo inverso. Quando você veio lá da prancha de desenho, quando você veio lá do AutoCAD, o que você tinha? Você tinha que desenhar a planta, não é lá a planta baixa, fazer as elevações, fazer os cortes. O mais trabalhoso é o que, pessoal? É as elevações e os cortes. Muitos profissionais, arquitetos, engenheiros, projetistas em geral, que trabalham com projetos, a gente entende que a grande dificuldade desses profissionais é representar no papel a posição do corte ou a representação das linhas, né, daquelas espessuras de linha, do desenho em si dos cortes. E o Revit já faz isso meio que automaticamente. Então, o que você vai aprender aqui durante o curso? Você vai aprender a criar as paredes, a criar os pisos, a criar telhado, a criar calha, janela, porta, aplicação de luminárias, aplicação de revestimento, pintura. A gente vai finalizar exatamente toda uma edificação. E durante todo este processo, pessoal, a gente já estará meio que automaticamente já constituindo então aí toda a parte de desenho 2D. Olha que sensacional. Então assim, você não vai mais se preocupar com escala, porque tudo que você vai desenvolver, você vai estar desenvolvendo, pessoal, já numa escala aplicável. Tanto é que vocês podem observar aqui embaixo, ó, que está na escala 1 por 100. E você já tem todas as escalas prontas. Ó. Olha que legal. Então, você vai desenvolver um projeto, por exemplo, numa escala 1 por 50. Então, você fez lá as paredes, inseriu as janelas, fez tudo bonitinho. E aí, de repente, você precisa desse mesmo projeto numa escala 1 por 100. Então, você simplesmente, com um simples clique, você vem aqui ó, e muda para a escala 1 por 100. O que vai acontecer? Todo o seu projeto será automaticamente adaptado para essas diferentes escalas. Olha que sensacional. E o mais interessante, pessoal, né, que você, além de você extrair essas pranchas, né, que você vai ter automaticamente, você já vai ter a planta baixa, você vai ter os cortes, você vai ter as elevações, você vai ter planta de cobertura, planta de situação, ou seja, você vai ter uma infinidade de desenhos 2D anotativos rapidamente então com esse seu modelo 3D.
tá? Essa é a grande funcionalidade do Revit. A outra grande funcionalidade do Revit, pessoal, é o seguinte, que em cima de tudo isso que você está lá fazendo, estou fazendo a parede, estou fazendo o piso, ele já está computando toda a parte orçamentária do projeto. Olha que sensacional. Então, assim, ali, na hora que você coloca, por exemplo, no piso, vou fazer um piso aqui, sei lá, de 20 metros quadrados ou, sei lá, de 30 metros cúbicos de concreto. Ele já está computando, pessoal, então, todas essas informações. Ele tem aqui um painel de propriedades, onde você realmente visualiza tudo. Então, ele já vai te dar a quantidade que você vai gastar de concreto, ou a quantidade do elemento que você está usando ali, de forma cúbica. Ele já vai te dar a metragem, ele já vai te dar a espessura, a altura, comprimento, tudo separado. E isso é passível de se gerar relatórios ao final. Olha que interessante. Então, assim, é realmente uma maquete virtual que é a representação do que a gente tem na vida real. Isso faz com que a gente tenha, pessoal, a possibilidade de antecipar erros, né? Então, assim, se você está desenvolvendo um projeto, né, pessoal, para uma empreiteira ou diretamente para um cliente, então, tendo esta ferramenta como a sua ferramenta de trabalho, você não estará só desenhando, você estará já projetando um modelo real de construção, ou seja, uma edificação, tá? Então, aqui durante o curso, eu vou estar sempre falando a palavra modelo. Então, quando eu falar para vocês, pessoal, vamos no modelo, eu estou me referindo ao elemento 3D. Quando eu falar projeto, eu estarei me referindo às pranchas de desenho, tá bom? Então, fiquem aí gravados com essa palavra. Quando eu falar, pessoal, vamos no modelo, então significa que eu estarei trabalhando na edificação 3D. Quando eu falar projeto, a gente vai para as pranchas. E o mais interessante, pessoal, que quando você faz essas pranchas, ali a planta, os cortes, você tem exatamente todas as ferramentas de precisão, todas as ferramentas de edição e todas as ferramentas de anotação. Aqui tem um painel anotar que você tem exatamente tudo, para você cotar, para colocar simbologias, elevações, detalhamentos, textos, identificadores. Dá para você colocar uma infinidade de opções aqui, tudo que realmente pede num projeto. Por que eu falo a palavra tudo, pessoal? Porque assim, o Revit ele é um software, um produto feito e desenvolvido por pessoas realmente da área. Então é assim, ele é um produto, pessoal, que ele não é assim feito por uma pessoa que não tem o conhecimento. Então você vai perceber que a cada ano, quando sair, sei lá, o Revit 2023, o Revit 2024, a cada ano tem coisas novas dentro do programa que são justamente específicas para a área da construção civil, específicas para arquitetura, específicas para engenharia. Então, cada ano vocês vão observando que vai saindo coisas novas e coisas que realmente facilitam aí a nossa vida, tá bom? Pessoal, eu não vou me prolongar muito, tá? Porque a gente ainda tem muito assunto para falar sobre o curso, mas fiquem aí com essa mensagem que eu quero deixar aqui já no começo do curso, tá? Para vocês que têm aí um pouquinho de dúvida, falam assim, puxa vida, será que eu estudo Revit? Será que eu estudo SketchUp? Será que eu estudo AutoCAD? Pessoal, eu sempre falo nos cursos, o SketchUp, o AutoCAD, o ProMob, né, outros softwares aí que trabalham com qualquer tipo de desenho técnico ou com projetos, pessoal, são ferramentas de trabalho, tá? O Revit é uma ferramenta a mais. Você fala assim, puxa vida, então o Revit vai tomar conta do mercado e nunca mais vai ter AutoCAD. Não, pessoal, não é verdade isso. O AutoCAD ele vai perdurar aí por muitos anos, por muito tempo. Eu acho que nunca vai acabar. Por quê, pessoal? Porque o AutoCAD não é um software de se fazer projeto. Puxa vida, pessoal, professor, eu não acredito nisso. Eu sempre pensei que o AutoCAD era para desenhar projeto. Não. O AutoCAD, pessoal, ele é um software que ele foi desenvolvido na década de 80 para se desenvolver peças mecânicas em 3D, tá? E ao longo do tempo, as pessoas, os profissionais foram adaptando o AutoCAD para se desenvolver projetos,
tá? Então ele é um software, pessoal, para desenvolver qualquer tipo de desenho, não é só da construção civil. Então assim, não é porque a construção civil vai migrar todos os profissionais, todas as disciplinas para o Revit, que o AutoCAD vai acabar, tá? Isso não é verdade. Então assim, o AutoCAD, o SketchUp são excepcionais ferramentas, tá? A diferença, pessoal, é que o Revit e o SketchUp, eles estão indo para uma linha que se chama tecnologia BIM, tá? Então, o que é a tecnologia BIM? É justamente isso, é a simulação da construção, ok? Então, a gente está simulando algo que realmente existe na vida real, tá bom? O Revit, pessoal, ele vem aí, ao longo do tempo, ganhando espaço nas normativas de projetos, tá? Então é assim, muitas prefeituras, leis que existem hoje relacionadas aí a normativas, a projetos, a aprovação de projetos, prefeitura, estado, documentação, tudo com o passar do tempo, pessoal, com certeza vai migrar 100% aí para o BIM, tá? Então, você que está um pouquinho na dúvida, fala assim, puxa vida, não sei se eu estudo Revit, estude, com certeza. Então, se você está assistindo esse vídeo, significa que você já adquiriu aqui o material conosco na Auto Criativo e você pode ter certeza absoluta. Quando você terminar todas as aulas aqui, a sua mente sobre o programa vai ser totalmente diferente, tá bom? Muito bem, então falei um pouquinho aí sobre o Revit, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o curso em si, tá? Primeiramente, pessoal, vamos falar sobre a versão. Qual a versão que eu estarei utilizando aqui durante o curso? É assim, pessoal, eu vou falar o português bem claro para vocês, para todo mundo que está aí assistindo. Não veja eu como um professor, apesar de eu estar aqui do outro lado, você está ouvindo aí só a minha voz, mas não me veja apenas como um robô ou como uma aula virtual. Não, eu sou um ser humano, sou um profissional, estou aqui do outro lado. Você que está aí na sua casa, você que está assistindo ou pelo seu escritório ou na sua casa, também é uma pessoa que possui aí sentimentos, valores, né, expectativas de vida, né? Então tudo isso. Então assim, eu vou falar bem na real para vocês o que está acontecendo, o como vai funcionar, tudo bem detalhadamente para vocês, tá? Eu estou utilizando aqui, pessoal, a versão 2021 do software. Nós estamos aqui, eu estou gravando esse vídeo, pessoal, no dia 27 de março de 2021. Todo mundo sabe o que aconteceu em 2020 com o advento da pandemia, do Covid-19, que houveram aí vários problemas e isso, pessoal, impactou em todos os aspectos aí da indústria, do comércio, do desenvolvimento de softwares e tudo mais. Então é assim, a Autodesk, geralmente por padrão, ela desenvolve o programa um ano antes. Então é assim, se eu estou conversando com vocês aqui no comecinho de 2021, ela já lança a versão 2022, então ela antecipa um ano. Por quê, pessoal? Justamente para ter todo esse processo de os professores poderem gravar os vídeos, as escolas, né, as escolas técnicas, as faculdades já terem um produto já para poder criar um material, para algumas indústrias, para algumas empresas também já fazer então ali a inserção das licenças, né, todo esse processo. E aí o que acontece, pessoal? Isso sofreu um pouco de atraso. Todo esse processo sofreu um pouquinho de atraso. Então, eu estou ministrando aqui no comecinho do curso com vocês, pessoal, a versão 2021. Pode ser, pessoal, que daqui um dia, pode ser que amanhã, por exemplo, já tenha a versão 2022 no site da Autodesk. Ou pode ser que não. Então, não tem como a gente saber. Então, não tem como eu chegar para vocês e falar assim, pessoal, a partir da aula 10, nós vamos entrar na versão 2022. Não tem como eu falar isso para vocês. Mas a ideia deste curso, pessoal, não é você se preocupar com o ano de versão. Muitas pessoas se preocupam e falam assim, puxa vida, eu estudei o Revit 2015, só que eu queria estudar o 2023. Não, não se preocupe com isso, com o ano de versão. As mudanças, pessoal, elas são muito sutis. A Autodesk é uma empresa que ela preza e respeita muito
o usuário nessa questão. Então é assim, se eu estou ministrando aqui com vocês a versão 2021, vocês podem ter certeza absoluta que quando sair a versão 2022, não vai vir nada assim de assustador. Nossa, o software mudou totalmente por completo. Não, pessoal, eles não fazem isso. Por quê? Porque as pessoas já estão acostumadas com o programa, muitas pessoas já trabalham há muitos anos. Então, se eles fizerem uma mudança radical no software, pessoal, as pessoas vão estranhar, vai dar muito trabalho. Então, as diferenças são para melhorias, mas não para dificultar a nossa vida. Então, as mudanças são bem sutis. Então, o que eu estou querendo dizer isso com vocês? Esse curso, pessoal, como vocês viram aí no escopo do curso, na caixinha, é um curso de Revit. Eu procurei não colocar até na caixinha o ano da versão justamente por isso. Eu estarei ministrando as aulas aqui com a versão 2021, tá? Nós já estamos inclusive na versão 2021.1.2, olha só, já saiu até uma atualização. E aí, durante as aulas eu vou migrar para a versão 2022, tá bom? Ao final do curso, nós estaremos aí com a versão 2022. Eu espero que saia logo, tá? Espero que não demore muito, tá? Então, eu quis passar essa informação para vocês ficarem aí tranquilos com essa questão, tá? Ah, professor, mas eu já instalei aqui o 2021, depois eu vou ter que instalar o 2022? Não há necessidade, tá? Então, assim, se eu migrar para o 2022 e tiver algo bem diferente, pessoal, mudou essa ferramenta aqui de rampa, agora ela é diferente, aí eu vou mostrar para vocês. Então, aí você vai entender. Aí eu falo assim, pessoal, aqui agora é assim, mas antes era de outro jeito. Então, dá para você acompanhar com o programa aí que você tem instalado, tá bom? Se você quiser esperar um pouquinho, quiser instalar a versão 2022, melhor ainda, não tem problema. Fique aí ao seu critério, tá? Muito bem, aí agora vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre a instalação do programa. Bom, é assim, pessoal, a gente sabe que muitas pessoas que estão acompanhando o curso aqui conosco, algumas pessoas, né, são várias pessoas, milhares de pessoas, algumas pessoas têm aí um poder aquisitivo um pouco melhor, outras pessoas não. Algumas pessoas têm um equipamento, né, que eu falo equipamento, ou computador um pouco mais potente, outros não, né? Então é assim, num contexto geral, pessoal, eu não vou mostrar o processo de instalação. O processo de instalação do Revit, bem como o AutoCAD e outros softwares, pessoal, nos últimos anos, principalmente aqui no ano de 2021, ficou muito intuitivo, muito fácil. Assim, qualquer pessoa simplesmente entrou lá no site, né, onde tem o produto, clicou lá para instalar, não tem segredo, porque as informações que aparecem na tela são extremamente intuitivas. Clique aqui para salvar, escolha aqui o local do arquivo, baixe o programa, muito fácil, tá? Então não vou gravar uma aula inteira só para explicar como é que instala o programa, tá? Então é assim, entende-se que para você participar aqui do curso, você precisa ter o Revit já no seu computador, tá bom? Obviamente, pessoal, que algumas pessoas então têm um computador mais potente e outras têm um computador mais fraco. No próprio site da Autodesk, quando você vai lá, tem a opção para você baixar, tem geralmente bem próximo ali do lado, um pouquinho acima, tem a opção requisitos mínimos. Então você clica lá, dá uma lida geral, fala sobre memória, fala sobre processador, fala sobre placa de vídeo, né? Ou seja, um contexto geral sobre o que você precisa para que o Revit rode aí no seu computador. Geralmente, pessoal, funciona assim. Vou falar bem resumidamente falando. Muitas pessoas chegam para mim e falam, professor, qual que é a configuração do meu computador para se trabalhar com o Revit? Eu vou falar bem rápido, pessoal. Placa de vídeo acima de 3 GB. Nossa, professor, mas só isso? Sim, pessoal. Por quê? O que acontece? A partir do momento que você tem no seu computador, seja ele um desktop, seja ele um notebook que tenha a placa de vídeo integrada, se essa placa de vídeo tiver acima de 3 GB de memória, automaticamente todo o restante do seu computador tem que suportar essa placa. Então, consequentemente, você já tem um bom processador, consequentemente, você vai ter que ter uma boa memória de 16 GB para cima,
com certeza o seu processador já é bom, a placa-mãe já é boa, a fonte já é boa. Então não adianta eu chegar aqui, professor, pessoal, comprem a fonte de 700 watts, pessoal, comprem uma fonte de 500 watts. Não, então eu falo assim, se você conseguir adquirir um computador ou montar um equipamento que possua uma placa de vídeo, pessoal, tá? Que é uma placa de vídeo, tá bom? Se você quiser dar uma pesquisadinha na internet, placa de vídeo acima de 3 GB de memória, tá bom? Aí você vai ver que o seu computador já é legal para se trabalhar com Revit, tá? Principalmente se você der uma pesquisada na internet, pessoal, computadores do tipo PC Gamer, tá bom? Então assim, não adianta você ficar rodando, eu vou em São Paulo, vou no Rio de Janeiro, vou na cidade, na capital aqui da minha cidade, procurar um equipamento bom e chegar lá, você vai ficar procurando memória, placa de vídeo, processador. Não. Você fala assim, eu quero um computador PC Gamer. Ou então você pode até adquirir no Mercado Livre, tem muito equipamento legal nesse sentido. Colocou lá PC Gamer, pessoal, e você vê que ele está ali na faixa, tá? Sem cair muito aí na lábia de vendedores, né, pessoal? Mas assim, se ele estiver na faixa de R$3.000 para cima, pronto, é um ótimo computador, é um ótimo equipamento, tá? Verifique lá nas configurações se ele possui acima de 3 GB de memória da placa de vídeo, tá bom? Já dá para você trabalhar legal. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o Revit, pessoal, ele é um programa que ele precisa de um bom desempenho gráfico. Porque o que vai acontecer? A gente vai trabalhar com pintura, a gente vai trabalhar com materiais, com texturas, com vegetação, com a representação real do modelo 3D. E também a gente vai trabalhar com renderizações, que são a representação real da edificação. Então você vai ver realmente a casa, a cor dela real, você vai ver sombra, vai ver as nuvens, passarinho passando por trás. Então você vai ver muita coisa e tudo isso, pessoal, precisa realmente de um equipamento bacana, um equipamento voltado aí para um bom desempenho, tá bom? Então é assim, aqui no curso, entende-se que você precisa então ter o Revit. Para você ter o Revit, você precisa de um bom equipamento. Legal? Professor, mas e aí? A gente consegue ter a versão educacional do Revit, pessoal? Não. Por quê, pessoal? O Revit, ele, como todos os produtos da Autodesk agora, só podem ser fornecidos, a versão educacional, fornecidos por escolas predominantemente presenciais, que prestam cursos presenciais, ou seja, escolas físicas, escolas técnicas e faculdades, e que essas escolas sejam centros educacionais Autodesk autorizados e que também sejam aí reconhecidas pelo MEC. Então, se você for matriculado em alguma dessas escolas, essa escola vai fornecer para você o software. Ok? Agora, para você acompanhar um curso do tipo online, recomenda-se que você tenha aí no seu computador, na sua casa ou no seu escritório, já o produto instalado, tá bom? O que a gente pode fazer, no caso, para alguns dos nossos alunos, pessoal? Funciona assim. Pelo fato também da gente ser um centro autorizado da Autodesk, a gente não faz a liberação de versão educacional, tá? Mas o que a gente indica para alguns alunos que não têm condição de ter o produto, não têm condição de fazer uma assinatura? Não sei se vocês sabem, o Revit, ou como qualquer outro produto da Autodesk, você vai lá no Autodesk Store, autodesk.com.br, lá você compra, você tem suítes, combos completos, do programa, e você consegue ter uma assinatura mensal e uma assinatura anual. Então, assim, se você fala assim, eu vou estipular aqui um curso, eu vou estar estudando esse curso do Ailton aqui durante 3 meses. Então, você pode ir lá no site da Autodesk e adquirir o Revit somente por 3 meses. Tá? Você tem lá a condição de cancelar a assinatura, então você vai ter um período para você estudar. O que acontece? Para alguns casos, pessoal, para alguns alunos então que não têm condição, que falam assim, professor, eu estou iniciando aqui e eu não tenho no meu computador o Revit ainda instalado. O que acontece, pessoal? Nós vamos lá, nós aqui da Auto Criativo, vamos lá na Autodesk e compramos um pacote de licenças, tá? E aí a gente pede para o aluno se antecipar, instalar a versão de 30 dias, porque lá no site da Autodesk tem lá a versão de 30 dias, certo?
e aí a gente fornece para esse aluno a possibilidade de ele migrar então dessa versão de 30 dias e a gente consegue aumentar um pouquinho mais esse tempo. Então, ou seja, nós vamos estar emprestando para o aluno uma versão profissional para ele poder estudar um curso online, certo? E esse prazo que você estará utilizando a versão profissional, pessoal, ela é administrada por nós, porque a gente tem, vamos dizer assim, uma fila. Então, a gente não tem condição de chegar lá na Autodesk e comprar muitas licenças. Então, a gente compra um pacote razoável, né, para emprestar para alguns alunos, tá? Então, a gente consegue ter essa condição. Só que é o seguinte, pessoal, então tem esse giro. Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, você fale assim, professor, eu estou precisando aqui do software para mim estudar, tá? Eu vou dizer bem na real para vocês, pessoal. Instalem a versão de 30 dias, procurem aí durante esse período estudar o Revit, estudar o programa. Entre em contato conosco através da página Suporte Aluno, né? Solicitando então essa prorrogação a mais, tá? E aí nós vamos estudar caso a caso e caso nós consigamos, né, aí essas licenças, a gente empresta então para o aluno aí durante um período, tá bom? Mas é assim, pessoal, isso é um empréstimo, a gente estará emprestando uma licença para você. Pode ser que você consiga, como não, tá bom? Vou ser bem sincero logo no começo aqui do curso, tá? Para que todos possam entender como que funciona, tá? O ideal, num contexto geral, é você ir no site da Autodesk e você conseguir comprar uma assinatura mensal, tá bom? Não precisa adquirir o produto durante 1 ano, durante 2 anos, não. Só um período que realmente você estará estudando. Quando você estiver trabalhando no seu escritório de arquitetura, ou você montar a sua empresa, né, ou você, sei lá, por algum outro motivo for precisar do programa, aí sim você vai lá e amplia todo a sua assinatura, tá bom? Legal? Bom, agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre exercícios e sobre o certificado que a gente tem aqui nesse curso. Esse curso, pessoal, ele vai funcionar assim. Nós teremos aí 45 videoaulas, tá? E durante estas 45 videoaulas, nós intercalamos entre as aulas algumas aulas que são aulas de exercícios. Então, assim, totalizando, não será 45 aulas somente, serão no total 55 aulas. Por quê? Porque são 45 aulas normais, com vários assuntos, falando sobre janelas, sobre paredes, né? Sobre qualquer tipo de assunto do software. E aí, por exemplo, você estudou da aula 1 até ali na aula 5. Quando chegar entre a aula 5 e a aula 6, aí a gente vai colocar um vídeo. E aí é um vídeo completo, tá, pessoal? Um vídeo aí com aproximadamente 20 a 30 minutos, explicando mais algumas funcionalidades do Revit e eu apresentando, então, um exercício para vocês solucionarem, tá bom? E aí você vai assistir esse vídeo e aí você vai fazer, então, este exercício. Serão aí, então, 10 vídeos de exercícios e serão 10 arquivos. Não são exatamente 10 exercícios, pessoal. São apenas 10 vídeos, mas, por exemplo, pode ser que no vídeo 2 eu peça, por exemplo, 2 ou 3 exercícios diferentes para vocês, tá bom? Então, você vai salvando todos esses arquivos aí no seu computador. Quando terminar o curso, na página do seu curso, um pouco mais aí acima, nós deixamos um botão escrito certificado. Você vai lá, preenche um formulário fazendo, então, a solicitação aí do seu certificado da Auto Criativo, tá bom? E aí vocês tendo solucionado todos esses exercícios, nós mandamos então aí o seu certificado, legal? Bom, então vou falar agora, pessoal, sobre os principais assuntos que a gente vai desenvolver aqui no curso. Como eu comentei, falei aí bastante sobre o software, a gente vai estar fazendo justamente isso, pessoal, desenvolvendo um projeto por completo. No começo, como são 45 aulas, pessoal, a gente vai ter muitas aulas básicas aqui no começo, para vocês entenderem como ligar o programa, entender como distribuir, por exemplo, um PDF no projeto, como criar paredes. Então, são assuntos realmente para iniciantes. A partir da aula 15 em diante, a gente já entra em assuntos mais intermediários. A partir da aula 30, a gente entra realmente em assuntos mais avançados. Num contexto geral, pessoal, o curso ele se chama do básico ao avançado,
para questões de arquitetura, tá? Então, aqui no curso nós estaremos aprendendo, tá vendo aqui em cima onde está meu mouse, ó, todos os assuntos que estão relacionados a essa faixa de opções, ó, a essa ribbon de arquitetura. Já aqui, ó, na parte de estrutura, algumas ferramentas eu estarei explicando para vocês, não todas, tá? Por quê? Porque aqui já entende-se que são assuntos mais específicos para o pessoal da engenharia. Legal? Depois, parte de aço a gente não vai falar, pré-moldado a gente não vai falar. Quando entrar aqui em sistemas, pode ser que eu passe alguma coisa para vocês, tá? Então, ó, estas abas, aço, pré-moldado, sistemas, praticamente a gente não irá ver aqui no curso, tá? Porque o curso ele é específico, pessoal, para a área de arquitetura, tá bom? Aqui, ó, inserir, a gente vai ver todas as ferramentas, anotar, nós vamos ver todas as ferramentas, questões de analisar, pode ser que a gente veja algumas, tá? Massa e terreno nós vamos ver todas, colaborar, alguma outra, vista, nós vamos ver todas, tá? Gerenciar, nós veremos todas, suplementos, uma coisa ou outra, e modificar, nós veremos todas, tá? Num contexto geral, pessoal, nós veremos todas os menus, com exceção aqui, ó, aço, pré-moldado e sistemas, tá? Que é aqui realmente para quem quer questões aí de infraestrutura, questões de fundações, cargas e assim por diante, tá bom? Existem cursos específicos somente sobre essas três abas aqui, ó, dada aí a complexidade de assuntos que você tem aqui, com questões prediais, questões aí de estrutura mesmo do projeto, tá? Mas entenda-se assim, pessoal, tudo que você vai ver aqui, ó, nessa aba arquitetura, você já consegue desenvolver o projeto por completo, com questões, por exemplo, até de colunas, questões de sapatas, questões de vigas baldrame, tudo tá aqui, ó, tá bom? Aqui na parte estrutural, você tem sistemas de viga, parede, colunas, pisos, lajes, né? Ó, tudo isso daqui a gente vai ver, tá? Eu não vou entrar muito em assuntos de vergalhão, tá? Falando aí sobre bitolas de aço, nada muito nesse sentido, tá bom? Então é assim, voltando ao raciocínio, serão aí 45 aulas, da aula 0, aí, da aula 1, aliás, até a 15, assuntos aí básicos, tá? De configuração, para entender o produto, entender o programa. Depois nós vamos entrar numa fase intermediária e a partir da aula 30 avançado. Só que durante todas estas aulas, pessoal, nós iremos desenvolver este projeto aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu deixei aqui na tela um projeto de PDF, deixa eu ver se está aqui, pessoal, deixa eu só, eu acho que está em outra pasta, deixa eu ver. Eu acho que é esse aqui, ó. Isso, esse aqui, para eu poder movimentar melhor e explicar para vocês. Ó, aqui nós temos um projeto, pessoal, de prefeitura, de uma casa térrea, tá? Uma casa aí de alto padrão, e nós vamos desenvolver exatamente este modelo aqui, ó. Aqui está o projeto, tá? E lá nós iremos desenvolver o modelo. Nós iremos utilizar este projeto como base para desenvolver o modelo, certo? E aí, no final do curso, nas últimas aulas, eu acho que nas últimas 5 aulas, serão reservadas para a gente fazer exatamente o processo inverso. Criar, então, este projeto de novo. Então, você vai aprender a cotar, colocar nome de ambientes, anotações, tudo certinho, tá? Nome de ambientes, legendas, textos, imagens assim, ó, de elevação da fachada, representação da perspectiva ilustrativa, que é no caso ali o render, tá? Ó, aqui no caso tem a planta de cobertura, ó, os cortes, tá? Então, no decorrer de todo o nosso curso, pessoal, a partir da próxima aula, nós já vamos começar, então, a desenvolver este projeto, realmente do zero, tá? Nós vamos desenvolver o quê? O modelo, e depois do modelo nós iremos, então, desenvolver o projeto. Legal? Olha que bacana. Então, esse arquivo eu já vou deixar distribuído aí para vocês dentro da pasta. Deixa eu voltar aqui para o Revit, porque vai funcionar assim, pessoal. Por exemplo, a gente vai iniciar na aula 2, falando sobre a interface, na próxima aula. E pode ser que eu desenvolva alguma coisa durante o curso, ou durante essa aula.
E aí eu vou salvar os arquivos, eu vou vir aqui em arquivo, vou ensinar vocês direitinho, e vou clicar aqui em salvar. E aí eu vou salvar dentro aí do seu curso nas pastas chamado temas. Então, quando você entrar na página do seu curso de Revit, você vai ver um pouquinho mais abaixo, escrito ali, abrir pastas temas. Então, entra lá nessas pastas, você vai encontrar exatamente o mesmo arquivo que eu estou utilizando aqui no vídeo. E você vai encontrar logo de imediato lá, então, a pasta do tema da aula 01, que é essa aula que eu estou aqui. E lá dentro, então, você vai encontrar o arquivo PDF, e eu também deixei disponível uma imagem PNG deste projeto, tá? Então, abra ele aí, com um tempinho, você já vai analisando algumas coisas, tá? A gente já vai entendendo aqui um pouquinho onde está, por exemplo, os quartos, ó. Eu vou explicar para vocês mais aí um pouquinho mais para frente, mas onde está a sala, onde tem a área de luz, onde estão os dormitórios, cozinha. Então, você já vai dando uma lida aí no projeto, tá? Vai estar disponível, então, dentro da pasta tema da aula 01. Quando você estiver, por exemplo, lá na aula 7, então você vai entrar também, óbvio que você vai abrir todos, tá? Você vai entrar lá, tema da aula 7, aí você entra lá dentro, tem sempre um arquivo. Eu deixo disponível algo que a gente desenvolveu durante as aulas, tá bom? Esses arquivos, pessoal, não é só para você abrir por acaso. É para você entrar, analisar alguma medida, tirar alguma dúvida, porque de repente aqui durante o vídeo, pode ser que eu fale alguma medida diferente, ou de repente eu falei um pouco rápido demais e você não entendeu. Aí você vai lá, abra o tema da aula e confere, porque lá geralmente eu já deixo bem ajustadinho, tá bom? E aí você consegue praticar aí no seu Revit. A ideia, pessoal, é assim, para você ter um melhor aproveitamento deste curso, funciona assim. Não basta você somente assistir os vídeos. O ideal é você assistir o vídeo, aí você pausa ele um pouquinho, abre o seu Revit, vai lá, replica, copia exatamente o que eu fiz aqui no vídeo e assim gradativamente você vai evoluindo. Então, durante as aulas, eu e você estaremos desenvolvendo um projeto por completo, desenvolvendo um modelo arquitetônico por completo. E para você aprender o Revit, para você aprender e para você se desenvolver e evoluir, é interessante que você pratique aí no seu programa, tá bom? Então não basta ir lá só abrir, vir aqui o arquivo, não. Você mesmo vai criando as paredes, vai criando o piso, vai criando tudo certinho. Eu só peço, pessoal, por favor, que vocês façam exatamente o mesmo projeto que eu estou fazendo aqui no curso. Alguns alunos em outros cursos passados, o que faziam, né, pessoal? Ia aprendendo aqui a aula e já ia fazendo outro projeto diferente. Aí falava assim, professor, eu não estou entendendo como é que eu faço para desenvolver tal coisa aqui no meu modelo 3D. Só que quando eu abria o documento para eu analisar, era um outro projeto totalmente diferente. Então não tem como eu explicar algo que eu não conheço. Eu não sei qual que era o projeto que a pessoa estava desenvolvendo. E inclusive, às vezes, eu também não posso nem manipular esse projeto, porque às vezes pode ser de terceiros, pode ser de um outro arquiteto ou de outra pessoa, tá? Então eu peço encarecidamente, desenvolva exatamente o mesmo projeto que eu estou apresentando aqui no curso, justamente para você ver como que eu estou fazendo e para você praticar, tá bom? Em um outro momento, quando você já aprendeu ou quando você finalizar o curso, aí sim você vai lá no seu escritório ou na empresa que você trabalha ou na sua casa e aí você consegue então fazer com certeza o que você aprendeu aqui no curso em projetos aí diferentes, tá bom? Pessoal, o índice das aulas, eles estão aí na página do curso, tá? Então se você quiser, pausa o vídeo um pouquinho, desça na parte downloads aí do curso, você vai encontrar todo o índice. Então aqui na primeira aula é a apresentação, a próxima aula é a interface, depois aí tem importação de arquivos, criação de paredes, tá tudo aí bem separadinho, inclusive os exercícios, tá? E aí tá tudo bem descrito, tá? Eu não vou ficar aqui falando, pessoal, na aula 10 nós vamos estudar isso, na aula 15 vamos estudar isso, porque a gente vai acabar perdendo tempo e você já lê aí o índice direitinho e com certeza, pessoal, podem ter certeza disso, que eu não vou atropelar as ideias, vou gradativamente, bem cadenciadamente passando
assunto por assuntos aí para vocês, tá? Cada aula, pessoal, é aí uma aula para vocês realmente aprenderem. E eu tenho justamente esse empenho e esse prazer de passar essas informações para vocês. Caso, durante uma aula, por exemplo, você está lá na aula 20, fala assim, professor, eu não entendi o que você fez aqui, ou não estou entendendo isso. Eu sempre recomendo, como eu comentei agora há pouco, pausa o vídeo, reveja o vídeo de novo, quantas vezes for necessário, volte nesse pedacinho que você não entendeu e fala assim, puxa vida, professor, eu assisti, reassisti, mas mesmo assim eu não entendi. Aí você vai observar que também no site, na parte superior, a gente deixa um botão chamado suporte ao aluno, tá? Então você pode entrar lá e você vai mandar uma dúvida para mim e eu rapidamente, dentro do possível, em horário comercial, eu já estarei aí respondendo e sanando as suas dúvidas. O ideal é que você não vá para as próximas aulas com dúvidas, por favor, tá bom? Se teve uma dúvida, por mais simples que ela seja, manda mensagem para mim e eu vou te ajudando, tá bom? Eu entendo, pessoal, que o Revit no começo ele é um software que ele meio que assusta, porque tem muita configuração. Até você entender ele direitinho, né, você vai levar um tempo. Então vá tirando essas dúvidas comigo e eu vou auxiliando aí todo mundo com certeza, tá? Pessoal, é o seguinte, agora, para finalizar, pessoal, aqui a nossa aula, eu quero passar mais um recadinho para vocês. Por favor, assistam esse finalzinho, pessoal, que é bastante importante, tá? Eu estou muito feliz aí pela presença de vocês, estão aqui comigo numa sala virtual, né, aprendendo uma excepcional ferramenta. Para quem é arquiteto, para quem é engenheiro, pessoas ligadas literalmente a projetos, né, mestre de obras, técnico em edificações, todo mundo que está assistindo o curso aqui, eu estou muito feliz aí pela presença de todos vocês. A gente como escola aqui na Auto Criativo, sempre a nossa metodologia de ensino é passar as informações bem simplificadas para vocês, tá? Para que todo mundo, desde a pessoa que tenha menos conhecimento até aquela pessoa que tem mais conhecimento, todo mundo possa entender definitivamente alguma ferramenta ou algo específico no programa, tá? Então é assim, se você está chegando aqui agora, conhecendo a Auto Criativo, conhecendo eu como professor, fique tranquilo, fique à vontade, sinta-se realmente à vontade em aprender aqui conosco, tá? Ou seja, você está em um ambiente virtual, sempre que for preciso, como eu comentei, solicite a nossa ajuda. E no que for preciso, pessoal, é aquilo que eu comentei no comecinho do vídeo. Eu não sou o dono da verdade, eu não sei tudo. Então, muita coisa, pessoal, eu estarei também aprendendo com vocês durante as aulas. E muita coisa também eu estarei pesquisando. Coisas que eu não sei, de repente... pessoal, saiu aqui uma norma nova falando sobre tomadas, ou saiu uma normativa nova sobre coeficiente de aproveitamento, ou alguma coisa relacionada a telhado. Então, as leis, pessoal, as nomenclaturas, as normativas, elas mudam constantemente. Então, de repente, eu passe alguma informação aqui para vocês que já mudou, ou que está um pouco incorreta. Aí vocês falam, professor, aqui é assim, mudou. Então, aí eu vou estudar sobre o assunto, vou pesquisar. Se eu não souber, eu vou atrás da informação e trago aqui para vocês a melhor informação possível, tá? E outra coisa também, pessoal, pelo fato da pandemia, o que aconteceu? Eu, como professor, eu não estou podendo me deslocar até o escritório da empresa para poder ministrar as aulas. Então, grande parte das aulas, elas vão ser gravadas na minha casa. Estou gravando realmente na minha residência. E pode ser, pessoal, que pelo fato de eu estar morando num bairro, pode ser que de repente vocês escutem algum carro passando, uma moto, sei lá, um avião. Pode ser que vocês escutem barulhos de reforma, como por exemplo serras, martelos e algo nesse sentido. Então vocês já fiquem cientes que é porque eu estou gravando diretamente da minha residência. Dentro do possível, se eu escutar de repente um cachorro latindo ou um barulho muito grande, eu vou pausar o vídeo, obviamente. Vou editar bonitinho para evitar esse tipo de coisas, né? Para não incomodar vocês que estão aí acompanhando as aulas, tá? Mas se vocês escutarem alguns barulhos aí um pouco estranhos, de repente tá um som, sei lá, de uma furadeira aí do lado. É justamente isso, tá bom? Devido aí toda a pandemia, vocês sabem
porque a grande maioria das pessoas, dos profissionais, estão trabalhando realmente em home office, né? E eu também não foi diferente. Conosco aqui não foi diferente, tá? Mas todo o sistema está integrado com a empresa, suporte ao aluno, os certificados, tá? Tudo que for preciso, eu estarei à disposição de vocês e sanando aí todas as dúvidas, tá bom? Então é assim, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula. Essa primeira aula eu entendo que ela é muito burocrática, né? Alguns alunos falam assim, professor, mas o senhor fala demais. Não é isso, pessoal. É porque eu preciso realmente passar todas essas informações para que todo mundo possa realmente entender. Se você está um pouco ansioso, eu queria já mexer no Revit, eu queria entender, nem adianta você ficar aí ansioso, pessoal, porque a gente tem muita configuração. Até nós chegarmos a modelar realmente, erguer paredes, fazer desenhos, tudo, vai levar aí algumas aulas, tá bom? Para a gente realmente entender, para quando a gente chegar lá, a gente não cometer nenhum erro, legal? Mas vocês podem ter certeza, pessoal, que vai ser um material muito bacana, muito espontâneo, e vai ajudar bastante aí vocês, tá bom? E vocês vão perceber que depois que vocês começarem a projetar no Revit, a história de vida de vocês vai mudar completamente para melhor, tá bom? Porque você vai ganhar agilidade, precisão, você vai ter, como eu comentei, todas as documentações, os projetos muito bem feitos realmente, com uma qualidade superior. E o mais interessante que você também vai poder depois fazer reformas nesse projeto. De repente o cliente fala, o cliente não gostou da parede aqui. Então você vem aqui em simples cliques, automaticamente você muda uma parede do lugar. Então você tem aí várias condições e opções muito interessantes neste programa que é o Revit. Legal? Pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida, então, eu estou aí à disposição de vocês. E parabéns aí pelo empenho e pela dedicação de vocês. Aguardo vocês, então, firmes e fortes na nossa aula de número 2, pessoal. Tchau, tchau.